e energética. Sinceramente, o que nós estamos propondo aqui é um sistema em que a conta fecha. Por quê? Porque nós pegamos recursos novos, os recursos das outorgas que acontecerão e que estão calculados. Nossa equipe, está aqui o Ruteli, que é um consultor especialista no setor, juntamente com técnicos da ANEEL, juntamente com demais consultores do Senado e juntamente com técnicos da ONS e com técnicos do Ministério da Fazenda e com técnicos da Casa Civil e do próprio Ministério de Minas e Energia, se debruçaram para que nós pudéssemos finalmente apresentar em que os detalhes vêm à tona muitas vezes em outubro. Precisam ser somados à sua expertise técnica no assunto. Não é por acaso que Vossa Excelência foi escolhido relator. Tá? E o tema é complexo e é uma oportunidade. E a nossa proposta não é procrastinar, não é tergiversar, não é colocar debaixo da cadeira. Né? O nosso propósito é contribuir de uma forma mais eficaz, com mais qualidade. E eu lhe asseguro que o conjunto de informações que Vossa Excelência tem, por mais que o debate se estenda, sei lá, até meia-noite de hoje, nós vamos ter dificuldade de absorver se nós não consultarmos os nossos técnicos. Vossa Excelência acabou de fazer uma complementação de voto. O documento que Vossa Excelência nos proporcionou é um documento bastante complexo, bastante extenso. Tá? Veja, ao contrário das medidas provisórias, onde o rito era completamente distinto, isso foi alterado nessa legislatura, em função da excepcionalidade da questão do Covid, né? Nós estamos tendo a condição de fazer um debate dentro de uma comissão mista como deve ser. Não é o rito que Vossa Excelência está colocando que havia anteriormente das medidas provisórias. E feito aqui, quanto maior a possibilidade de exaurirmos eventuais diferenças, menor a possibilidade de, chegando numa das duas casas, haja obstáculo na sua votação. Esse é o compromisso que eu posso assumir com Vossa Excelência. E o apelo eu reitero, não haverá prejuízo, apenas, eu acredito, a melhoria na qualidade do trabalho. Senador Rogério, obrigado pela colaboração. Eu fui procurado pelo líder Isnaldo com uma proposta, eu não vou dizer semelhante, mas que vai na mesma linha, mas eu preciso só, até para completar 6 parlamentares da Câmara, eu tenho o deputado Arnaldo Jardim, na sequência o líder Isnaldo, inscritos para falar. Deputado Arnaldo Jardim está com a palavra. Qual está sendo a ordem de fala? Só falar os próximos 5 aí, por gentileza? Eu não tenho mais senador inscrito, então eu tenho o deputado Arnaldo agora que vai falar, na sequência o líder Isnaldo, Hugo Leal, Marcel Van Hatten, Duarte Júnior e Alexandre Landemeyer. São quantos minutos para cada, por gentileza? 5. 5 minutos. Obrigado, presidente. Se puder, só atenção ao tempo mesmo, porque... Obrigado. Deputado Arnaldo, 5 minutos com o pedido do deputado Duarte para ser implacável no tempo a partir de agora. A partir de agora? A partir do próximo, presidente. Presidente Fernando Bezerra Coelho, relator, senador Eduardo Braga, senhoras e senhores parlamentares. Eu estou acompanhando com vivo interesse o debate, como estive nas audiências que fizemos, como tentei interagir com as entidades, com os setores, com os consumidores, para podermos aqui. E eu acho que nós temos um risco muito grande num debate como esse, de ver a árvore e esquecer a floresta numa referência amazônica de homenagem ao nosso relator. Veja só por que afirmo isso. Nós assumimos a medida provisória 1.300, ela foi, de alguma forma, transferida vários aspectos para 1.304. A medida provisória veio com méritos e no momento em que os detalhes vêm à tona, muitas vezes nós esquecemos aquilo que é um fio condutor. Se reivindicou aqui durante muito tempo ter sistemática ou ter planejamento e nós sabemos que esse foi o problema originário. Nós tivemos advogados à profusão no período recente de interesses específicos e setoriais e não tivemos aqueles que advoguem o espírito público, o senso comum, o equilíbrio que é necessário.
O que está se fazendo aqui, eu saúdo o conteúdo daquilo que nós estamos produzindo, é buscar retomar esse sentido coletivo. Alguns falaram aqui na valorização das energias renováveis, e eu, ao lado de vários parlamentares, como meu querido Danilo Forte, temos uma história com relação a isso. Mas é óbvio que as energias renováveis não sobreviverão na sua participação relativa dentro da matriz energética se ajustes não forem feitos. É muito simples você reivindicar só que esse espaço seja mantido ou ampliado sem discutir um conjunto de medidas que são necessárias para isso. Segundo ponto, muito importante, nós estamos dando um passo, não ouvi referência à ampliação do mercado livre. Eu quero ressaltar que isso se faz agora com critérios e com prazo para o setor industrial, para o setor residencial. Isso significa uma outra mudança estrutural muito importante e, inclusive, prevemos aquilo que serão encargos que o mercado livre terá. Não será só uma panaceia, é uma mudança estrutural, mas terão responsabilidades para a sustentação do modelo, está isso incorporado. O curtailment, nós estamos sobre ele falando. O curtailment, vamos recordar, não veio na proposta original, nem da 1300, nem da 1304. Foram parlamentares aqui, vários, eu entre eles me incluo, que colocaram esse tema agora, estruturante. Será que não seria mais simples, simplesmente abordar o que veio na medida provisória e torcer para que um dia alguém pudesse cuidar do curtailment? Não. Aqui, a partir das iniciativas dos parlamentares, protagonistas do parlamento, nós tomamos iniciativa. A criatividade veio também buscando fontes de renda, porque todas as vezes que se falava de reconhecer aquilo que era o débito, elétrico ou energético, no caso elétrico, nós não tínhamos fonte de renda. Alternativas foram discutidas. Quem de nós, aqueles que se dedicaram, como os parlamentares que aqui estão, nós buscamos talvez um instrumento de prorrogar concessões, uma fonte de recurso. Nós fomos buscar e o relator teve mérito de dialogar com o governo para que nós pudéssemos ter alternativa de curtailment. E daqui para diante, eu acho que até nós podemos pensar em ajuste, mas o passado, de alguma forma, vai ser tratado, está sendo tratado. Empresas que estão vivendo dificuldades terão um momento de alívio para poder reorganizar a sua própria vida e eu acho que é importante que isso seja dito. Armazenamento, zero, não veio tratado. E nós sabemos que para a sobrevida das renováveis, para o sistema ter organicidade ou até para a nossa geração solar, no seu amplo espectro, desde a centralizada, descentralizada, distribuída, que nós precisamos casar com o armazenamento. Foi aqui, agora, nesta comissão, foi a partir do relatório que nós tomamos iniciativas com relação a essas questões. Quero destacar o olhar sobre a GD. Quem de nós não recebeu e-mails, uma verdadeira quase que instabilidade se determinou, presidente, nesse sentido, porque se dizia que se ia rasgar contratos, que íamos penalizar todo o segmento. Isso não ocorreu. Não há nenhum contrato rasgado, há determinações de ajustes que podem ser até aprimorados, mas isso se fez de uma forma importante no que diz respeito à questão da GD, o que vai garantir que ali possa ser ampliado e que a GD possa, combinada, fazer também a sua interação. Destaco a preservação dos contratos e menciono alguns pontos que quero agradecer porque fui, de alguma forma, portador. E aí eu vou falar de alguns pontos específicos depois desse questionamento geral aí. Primeiro, a questão referente às cooperativas.
E eu que tenho a responsabilidade, apoiado aqui pelos senhores parlamentares, de dirigir a Frencop, levamos os pleitos, as cooperativas de eletrificação rural, que cumprem um papel tão estruturante, têm ali a possibilidade de continuar o seu trabalho. Segundo, o setor do agro, quer seja pelo respeito à irrigação e aquicultura, como aquilo que foi tão bem levantado pelo deputado Lafayette, incorporado aqui pelo relator. Destaco ainda, de uma forma muito importante, aquilo que foi o hidrogênio. Eu presido também com auxílio sempre dos senhores parlamentares, por isso nós aprovamos as coisas por consenso. Foi assim o combustível do futuro, foi o marco regulatório do hidrogênio. E nós prorrogamos agora o período de sua vigência, com problemas estruturantes de conexão que tem e outros para poder fazer, e isso está constando, combina com toda a estrutura de repensar o nosso setor de energia. Pontos me permita aí, senhor relatores, senhores parlamentares. Quando, na questão do armazenamento, várias emendas foram propostas, eu as propus também, tá certo? Nós tivemos a figura do agregador de recursos e tivemos a definição de todo o conceito de geração. Eu quero solicitar que no artigo 3º do PLV seja feito um ajuste, tá certo? Para que se possa incorporar os consumidores como elementos também do armazenamento de energia. E isso vai dialogar muito com toda a questão da GD, tá certo? Então é nós, entre aqueles que são personagens, pessoas que têm um papel a cumprir na questão do armazenamento, os consumidores de energia, inclusive via agregadores de recursos elétricos. Acho que casa, senhor relator, com aquilo que é a sua preocupação com relação à questão da GD também, que o próprio consumidor possa fazer esse parte e ter o seu aspecto gerador. Outro ponto no capítulo armazenamento. Quando se fala da questão dos leilões de capacidade, leilões de bateria, há uma determinação no relatório que é a indicação de localização de empreendimentos a serem contratados. Eu acho que isso dá um sentido de planejamento, mas temo e acho que deveríamos fazer uma ressalva, porque há um leilão já anunciado e isso poderá impactar o leilão anunciado, o LRECAP Baterias. Então, eu proporia que isso seja uma coisa de vigência posterior, para não impactar, não retrocedermos. Já está atrasado o leilão de capacidade e a introdução disso, no meu entender, poderia comprometer. Segundo bloco de questões, bem sucinto, perdão, obrigado pela tolerância. São quantos blocos, deputado Arnaldo? Não, são mais dois. São mais dois. Conexão. Eu agradeço por ajudar na obstrução da oposição. Conexão. Eu acho que eu não estou obstruindo. Com toda não, o senhor não, mas eu acho que nós estamos propondo aperfeiçoar o processo que houve do relatório anterior para esse, o relatório que ele evolui em relação às medidas 1.300, 1.304. Nós estamos com uma dívida do senhor relator, que era tratar de data center na 1.307, da 1.308, não conseguimos trazer isso vai ficar para depois. O deputado Isnaldo outro dia me procurou e nós temos inclusive uma ideia, porque isso depois irá impactar, mas retomando aqui, conexão. Tá certo? Quando há provisão, por exemplo, no relatório das PCHs, e não há previsão de conexão. Eu estou apresentando uma ideia singela, que é para, inclusive, aprender com os outros processos que nós tivemos de geração das energias renováveis, que é a ideia de que seja dado um comando para que tanto a EPE como a ANEEL, respeitado o que está aqui determinado. Quando se teve toda a discussão na Eletrobras e não tinha normas como essa claras, nós acabamos deixando no vazio. E é isso que se tenta reconstituir agora. Então, regras para conexão. E, finalmente, aí é para valer mesmo, nós temos um dispositivo aí que é regular e tem à luz a questão da reforma tributária, senhor relator,
que são os insumos. Os insumos, no caso das termoelétricas, não estão bem caracterizados. Há uma lei, que é a Lei 10.312 de 2001, que diz que o PIS/COFINS é zero sobre insumo para as termoelétricas, tá certo? Mas da forma como isso está sendo tratado, ao invés de ser alíquota zero, isso está impedindo o crédito do insumo para o cálculo disso. Há uma emenda do deputado Guide, de Santa Catarina, que num dispositivo ali central da emenda, ele permite que sejam os insumos tributáveis de PIS/COFINS. É até bom do ponto de vista da arrecadação da União. E isso vai permitir que depois, na cadeia, esses insumos sejam considerados. Eu queria pedir a atenção a isso, porque isso tem dado uma distorção. Quando essas unidades tentam registrar isso, há um comando da ANEEL diferente do Ministério e da Receita. Então, a ideia é que eles sejam tributáveis, a alíquota gera vige, mas ele pode depois ser conduzido naquilo que é o reconhecimento tributário. Fico por aqui destacando o momento que nós estamos aqui produzindo, creio eu, um avanço para o equilíbrio do setor elétrico brasileiro. Presidente, só uma questão pela ordem, por gentileza. Eu queria só trazer uma breve contribuição. Estou inscrito para a fala, mas infelizmente está extrapolando muito tempo. Eu queria apenas consignar, parabenizar Vossa Excelência pelo seu trabalho, mas aqui fazer um registro, enquanto advogado que presidiu o PROCON Maranhão em defesa do consumidor, do consumo sustentável, em defesa do processo legislativo, a legislação 14.300 de 2022, ela precisa ser preservada. Entendo o papel de Vossa Excelência, mas aqui eu preciso trazer a justa reivindicação do pequeno produtor, aquele que... Deputado Duarte, aí já é a sua inscrição. Com todo respeito, eu vou deixar todo mundo falar. Tem uma inscrição. Não. Se Vossa Excelência tivesse chegado aqui no começo, o senador Eduardo Braga falou de que tudo que estava na lei 14.300, que foi apreciado pelo Congresso até então, está intacto. E as mudanças que estão sendo propostas nesse relatório é daqui para frente. Vossa Excelência tem todo o direito de poder reinquirir o senador Eduardo Braga, mas após o deputado Isnaldo, após o deputado Hugo, após o deputado Marcel, presidente, você. Exatamente. Então, na verdade, nada acontece por acaso. Eu entendo exatamente o que você falou, desde o início eu estou acompanhando, mas essa mesma firmeza para caçar minha palavra, que eu quero que os parlamentares e Vossa Excelência exijam o cumprimento de 5 minutos. Então serviu pedagogicamente para o presidente minutos, a partir de agora. Agora o senador, 40 minutos. O senador é o tempo que a presidência determinar, então. Vai falar 40 minutos. Deputado Isnaldo, o senador Rogério Marinho muito gentilmente veio até mim dizendo que não pediria o tempo de líder, pedindo mais 5 minutos. Se tem algum parlamentar, com todo respeito aos demais, que entende que se dedica ao tema da energia, é o deputado Arnaldo Jardim, que participou de todas as audiências públicas que essa comissão realizou, diferentemente de muitos parlamentares que eu estou vendo só aqui pela primeira vez. Então, se a presidência achou que o deputado Arnaldo Jardim merecia mais 3, 4, 5, eu assim o fiz. E Vossa Excelência terá o seu tempo, e se precisar de tempo adicional, eu também darei a Vossa Excelência. Agora, então pronto, então Vossa Excelência usa só os seus 5 minutos. Deputado Isnaldo, Vossa Excelência tem o seu tempo. Não, perdão, o senador Eduardo Braga tem respondido o deputado Arnaldo até por atenção, depois o deputado Isnaldo. Meu querido deputado Arnaldo Jardim, primeiro eu quero agradecer as considerações iniciais de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência abordou com absoluta clareza e com uma lógica tudo aquilo que foi construído. E como Vossa Excelência bem disse, este PLV vai muito além do que a MP 1300 e 1304 propunha, porque como estava proposta na MP 1300 e na 1304, a conta não fechava e o sistema iria se inviabilizar em muito pouco tempo.
Com relação à geração distribuída, o que Vossa Excelência abordou tem uma consequência. Porque se nós admitirmos o que Vossa Excelência abordou, nós teremos que tirar a GD do sistema de compensação. Isso foi conversado com o deputado Lafayette mais cedo, e o deputado Lafayette concordou de que era mais vantajoso para a GD mantê-lo no sistema de compensação do que fazer a modificação, e por isso resolvemos manter no sistema de compensação. Com relação ao leilão de bateria, o LRECAP, o que está acontecendo é que esse leilão, mais uma vez, joga a conta para o consumidor, para a Dona Maria e para o seu João. Esse leilão tem que ser modificado, esse leilão tem que ser colocado para ser compartilhado com os geradores, com os transmissores e com os consumidores. A conta não pode ser sempre para a Dona Maria e para o seu João, principalmente daquilo que eles não incorreram no desequilíbrio do planejamento energético. Se alguém aí é agente passivo, é o consumidor. Portanto, esse leilão de bateria, ele precisa sofrer correções. O leilão de bateria, o LRECAP. O que está acontecendo é que esse leilão, mais uma vez, joga a conta para o consumidor, para a Dona Maria e para o seu João. Esse leilão tem que ser modificado, esse leilão tem que ser colocado para ser compartilhado com os geradores, com os transmissores e com os consumidores. A conta não pode ser sempre para a Dona Maria e para o seu João, principalmente daquilo que eles não incorreram no desequilíbrio do planejamento energético. Se alguém aí é agente passivo, é o consumidor. Portanto, esse leilão de bateria, ele precisa sofrer correções. Eu já disse isso na audiência pública ao secretário de Planejamento Energético do Ministério, tá certo? O ministro Fernando pode me socorrer com o nome do secretário, que eu não me lembro? Também não. Bem, mas... Gustavo Henrique, e nós dissemos àquela altura, olha, esse leilão, ele é bem-vindo, mas ele precisa sofrer correções, porque, mais uma vez, a conta está indo para o consumidor. E se tem uma coisa que nós estamos tentando corrigir, é que a Dona Maria e seu João não levem a culpa de toda a falha que aconteceu no sistema. Bem, portanto, nós estamos dando um comando para que esses leilões sejam feitos de uma forma mais equânime, mais equilibrada. A questão do ponto de conexão, que Vossa Excelência falou, eu acho que esse talvez seja um dos pontos que o planejamento energético e a ONS eu estou tentando, cortou o raciocínio, eu estou tentando fazer um adjetivo, eu estou tentando adjetivar de uma forma amena. Se tem uma questão que impactou o curtailment ou o desbalanceamento, foi exatamente aqueles pareceres de acesso com restrições que, na realidade, não eram pareceres de acesso, eram pareceres de desacesso. Não havia acesso e não havia carga. Portanto, não era para ter tido aquele leilão, não era para ter tido aquela contratação. Nós precisamos de PCHs, nós precisamos de PCHs reversas, mas nós precisamos de PCHs reversas com ponto de conexão e com linha de escoamento, para poder ter carga. Senão nós vamos contratar uma energia e vamos jogar fora, porque nós não temos ponto de conexão. E aí, o que nós estamos estabelecendo no PLV? De que os leilões tenham exatamente
a questão, não só no caso da PCH reversa, não tem que se tratar de questão de armazenamento, porque o armazenamento já está embutido no próprio planejamento da PCH reversa, que é o que nós estamos estimulando. No entanto, o ponto de conexão e o ponto de escoamento precisa estar sincronizado e precisa estar computado no custo da energia, sob pena de nós termos uma energia que não vai ser utilizada, ela não vai ter uso, ela não vai ter carga, ela não vai ter transmissão e não vai ter ponto de conexão. Portanto, nós não podemos fazer e incorrer nesse erro. Nós estamos criando regras fortes, inclusive com improbidade administrativa, para acabar com esse festival que foi feito, porque, lamentavelmente, foi isso que aconteceu. A questão tributária. Nós estamos tratando de uma medida provisória, lei ordinária. Eu não posso, em lei ordinária, mudar a regra de lei complementar. E mais, todo e qualquer bem de capital na reforma tributária está desonerado a partir de 2027. Por exemplo, sim, mas os insumos, nós temos uma regra que é o conceito da reforma tributária.